Olá, meu nome é Moisés, sou psiquiatra, trabalho na Clínica Livon. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a ansiedade. A gente vai falar brevemente sobre os sintomas da ansiedade, o que é uma ansiedade normal, o que é uma ansiedade prejudicial e também falar sobre algumas técnicas que a gente pode usar para aliviar esse desconforto, esse sintoma, né? Ontem eu estava pensando o que eu ia falar hoje aqui com vocês. Essa preocupação, vamos dizer assim, me gerou um nível de ansiedade. Esse nível de ansiedade fez com que eu ficasse mais focado, procurasse mais informações, talvez lembrar alguns exemplos. Isso aumentou minha concentração e foi uma ansiedade boa, porque não chegou a gerar um sofrimento. Uh, o que a gente considera assim, uma ansiedade prejudicial é quando ela começa a deixar a pessoa muito tensa. A pessoa chega no final do dia, ela tá muito preocupada, está com dor no corpo, os pensamentos estão assim muito acelerados, dificuldade para pegar no sono, que é uma queixa muito frequente dos pacientes. Esse quadro assim repetitivo começa a produzir sintomas físicos e pode até levar a quadros depressivos conforme a evolução. O que eu tenho percebido assim é que as pessoas demoram muito a procurar ajuda, a procurar tratamento, um pouco também por causa um certo preconceito que ainda existe, mas que está diminuindo muito rapidamente. Isso eu achei muito positivo. E muitas pessoas assim, principalmente as que nunca tiveram sintomas, elas acham que a pessoa pode dar um jeito ali, melhorar assim por conta própria, como se tivesse um botão liga e desliga, né? Quando alguém fala isso para uma pessoa ansiosa, a tendência é ela piorar, porque ela se sente assim mais culpada, mais cobrada, ela fica pensando cada vez mais na sua ansiedade, né? Eu acho assim importante, né, a gente usar técnicas para tentar lidar com esse problema. Existem inúmeras formas, as pessoas tentam diversas estratégias que funcionam bem para umas, outras tentam outras que também dão um resultado bom. O que eu vejo assim é que a maioria das táticas que funcionam, elas têm uma raiz central que é a questão do gerenciamento, vamos dizer assim, da gestão da nossa função mental. É como se a nossa mente funcionasse como uma máquina, assim, sem ninguém cuidando dela. Então, ela pode trabalhar de forma irregular, de forma excessiva, e a ideia que eu acho que funciona melhor é quando existe uma vigilância sobre essa função mental e que quando a gente se desse conta, assim, né, percebesse que está pensando excessivamente, a gente conseguisse de uma forma muito tranquila, sem brigar, vamos dizer assim, com a mente, né? Fazer ela se acalmar, ela frear um pouco esse volume excessivo de pensamentos, de projeções. Esses tempos eu li um estudo que eles fizeram um trabalho anotando os pensamentos que a pessoa tinha num dia, as preocupações, né? O que a pessoa pensava que poderia vir a acontecer. E o número de pensamentos que a pessoa produzia era gigantesco. Depois de um tempo, eles foram ver o que aconteceu de fato das coisas que a pessoa pensou e a porcentagem era muito, muito, muito baixa. Então, vamos dizer assim, no volume de 100 pensamentos para o futuro, um ou dois acontecem. Às vezes acontece de uma forma até mais amena do que a pessoa projetou. Então, a ideia é a gente se dar conta disso, ver que as preocupações quase sempre, na sua grande maioria, são exageradas. A gente catastrofiza muito, né? A gente cria cenários muito difíceis, né? E quando a gente consegue, assim, vamos dizer, controlar o volume de pensamentos, viver o momento, né? A gente consegue, assim, achar um ponto, assim, de equilíbrio. É como se a gente fizesse uma coisa de cada vez, né? Como eu gosto muito do exemplo das crianças. As crianças são super focadas, elas estão fazendo uma coisa, elas estão só naquilo ali, 100% entregues, né? Elas não ficam pensando, eu deveria estar fazendo outra coisa, né?
Elas estão ali, estão felizes, não estão julgando o momento, estão plenas, estão 100%, né? Essa coisa da gente estar sempre pensando, sempre um pouquinho adiante, faz com que também a gente tenha, às vezes, problemas de memória. A gente meio que funciona no piloto automático. A gente está fazendo alguma atividade, sei lá, está chaveando a porta de casa, mas está já pensando lá no futuro, né? Ah, eu vou chegar atrasado, eu vou ter que resolver tal coisa. E às vezes nem se dá conta se fechou ou não, né? A memória fica muito superficial, né? Com a pandemia, né, é a sobrecarga de atividades, por estar, às vezes, muitas pessoas em home office e estão se sentindo muito sobrecarregadas com as tarefas de trabalho, com as tarefas de casa. E às vezes a gente tem metas excessivas de atividades que a pessoa gostaria de fazer naquele dia, né? Eu vejo assim que muitas pessoas acabam não se priorizando, não permitindo que tenham um tempo para si, para poder relaxar, poder descansar. Eu acho muito saudável assim quando a pessoa consegue fazer algumas paradas durante o dia, que são momentos só para ela. Aí tem gente assim que se sente culpada, né? Ah, eu deveria estar fazendo tal coisa, eu deveria estar produzindo. Mas na verdade, assim, se a pessoa não fizer esses agrados, vamos dizer assim, ela vai acumular muitas tensões e chega no final do dia ela está arrebentada, parece que ela tomou uma surra, sei lá, está exausta, né? Eu acho que essa visão assim de se priorizar não é uma visão egoísta, pelo contrário, é uma visão assim de autogestão, de compaixão consigo mesmo, de não pegar pesado demais, não se criticar demais, fazer as coisas assim de uma forma mais harmoniosa possível, não exagerar, né? Eu vejo que está acontecendo muito excesso, e as pessoas estão entrando em curto-circuito, em parafuso, né? Quando a gente tenta ter controle sobre o futuro, né, é uma característica bem comum das pessoas ansiosas é tentar controlar, né? Controlar os acontecimentos, controlar os desfechos em geral da vida, né? A gente faz projetos, a gente tem expectativas, mas a vida não é uma coisa assim, um caminho constante, né? Ela é cheia de solavancos, de acontecimentos que, na verdade, assim, a regra é que a vida é muito imprevisível e talvez a pandemia tenha mostrado isso assim de uma forma brusca, né? Mas que de fato, para quem quer ter mais controle, mais gerenciamento, isso é extremamente angustiante, né? Essa situação. Então, a minha sugestão é que a pessoa busque logo o tratamento, não fique esperando ver se vai passar, porque isso é tipo uma bola de neve, só piora, né? E o tratamento é feito, assim, de preferência com psicoterapia, com psicólogos ou terapeutas e muitas vezes é necessário alguma ajuda medicamentosa e a gente não tem que ter medo, receio ou preconceito em usar remédio. Quando a pessoa está com sofrimento, está com muito prejuízo, é bem indicado fazer o uso de uma medicação, a pessoa se sente bastante ajudada, ela tem um alívio e a ideia básica assim, de quase todos os profissionais da psiquiatria, né, é que a pessoa faça o uso só pelo tempo necessário, que depois ela consiga fazer uma retirada da medicação.